Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus e vamos abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 7. E nós vamos ler a partir do versículo 25 e vamos ler até o versículo de número 40. Hoje nós vamos encerrar o primeiro questionamento através de pergunta que Paulo ele recebeu ali na igreja de Corinto. E nós falamos já nas semanas anteriores que o capítulo de número 7 ele fala de casamento, amados, vida sentimental. Que Paulo ele vai dizer que não é uma aventura. Casamento é um carisma, é um dom de Deus. Tem gente que tem dom e tem gente que não tem. Tem pessoas que têm dom para ficar sozinho. Sozinho a pessoa é uma bênção, mas casada ela atrapalha a vida de todo mundo. Então, ele vai tratar teologicamente deste assunto, abordado em 3 nuances diferentes. Primeiro ele fala de casamento entre cristãos, como que tem que ser o casamento entre cristãos, que não pode haver privacidade no casamento cristão, não pode. A pessoa não pode ser privada daquilo que é direito dela. Mas entre casamentos não cristãos, quando uma pessoa fala, o meu marido não está querendo buscar Deus, não está indo na igreja, ou eu conheci uma pessoa que não é de Deus, como que eu tenho que me portar? Eu acho que eu vou me separar. E Paulo, ele vai dizer, não, permanece casado, porque casamento é algo que você pensa antes. E é por isso que hoje a palavra ela vai ser voltada para aqueles que estão à espera de um milagre, ou aqueles que querem fazer as coisas da maneira correta, que ainda dá tempo, que são solteiros, e também vai ter uma palavrinha para aqueles que são viúvos. Pastor, então vou embora, que eu sou casado, graças a Deus. Não, você tem que ensinar para os seus filhos. Essa é uma das maiores dúvidas que aparece no meio cristão. Então, vamos ler a palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Se não puder, não tem problema, fique sentado, mas somente em reverência à palavra de Deus. É bom recebermos essa bênção de pé com alegria. Diz aqui, ó. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Porém, dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como que se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agrada ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda dar-vos, mas somente para que é decoroso e vos facilite
o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Que coisa complicada, hein? Que situação, viu? Esse tema, se pudesse passar, eu passaria. Eu deixaria um pouquinho mais para frente. Mas, como nós estamos em uma exposição, eu vou falar aqui, vou falar abertamente. Amém? Você crê que Deus, Ele vai falar com todos nós aqui? Por que vocês estão rindo, hein? Eu estou vendo um monte de gente rindo aqui, hein? Vocês querem saber mesmo? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, nada do que o homem tem para dizer, meu Pai, se vem do seu próprio coração, não nos acrescenta de nada. Mas aquilo que vem do coração do Senhor, ainda que venha de encontro à nossa vida, vai ser o melhor que o Senhor tem preparado para todos nós. E é por isso, Senhor nosso Deus, te pedimos, Pai, misericórdia e graça para ouvirmos a Tua voz e tratarmos deste assunto, Pai, da maneira que o Senhor quer que seja tratado, da maneira, meu Deus, que a Tua palavra ela diz, que o Senhor, meu Deus, esteja ministrando nos corações e nas vidas aqui presentes, para que essa igreja, meu Pai, ela seja santa como o Senhor é santo, para que nós venhamos, meu Deus, entrar diante da Tua presença sem termos do que nos envergonhar. Pai eterno, toma o Teu lugar de honra aqui neste altar e fala com cada vida aqui presente, nos transforme na imagem do Teu Filho e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque eu vou ministrar essa mensagem de duas formas. Ainda hoje, tá? Não vai ser, vou passar para a semana que vem, não. Eu quero explicar primeiramente para você entender o que realmente está acontecendo e por que Paulo ele tem essa opinião que parece ser tão radical. Porque eu já vi pessoas ministrando esse tema e ao invés de falar do que estava acontecendo como pano de fundo, começam a colocar esse texto como uma doutrina. E, na verdade, não é uma doutrina que Paulo ele está trazendo. Paulo ele está ensinando, através do Espírito Santo de Deus, um assunto que Jesus ele não tratou. Amém? Então, vou fazer uma introdução aqui, já vou entrar na exposição e depois eu quero falar uma palavra para você que está solteiro, para você que está sozinho. Então, se for possível, não converse com ninguém agora, preste bastante atenção. O apóstolo Paulo, ele no capítulo de número 7, ele vai responder perguntas que lhes foram enviadas pela igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto, ela pecava de duas formas. Primeiramente, na prática corporal, por causa da maldade do coração do homem, por causa da cultura da cidade de Corinto. Então eles pecavam muito na prática por causa da cultura que eles acreditavam que era certo.
O mundo estava mergulhado no caos. Eles, adeptos ali de filosofias gregas, eles mergulhavam no caos achando que aquilo era certo. Dos capítulos 1 a 6, Paulo ele vai tratar desses pecados que eram praticados ali dentro. Mas a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai tratar de pecados que as pessoas elas cometiam sem terem conhecimento. Elas imaginavam uma coisa e por não terem o conhecimento real da vontade de Deus, elas iam perecendo. E o apóstolo Paulo, ele tratou isso, falando de casamento entre cristãos, que nós já vimos, entre não cristãos, que nós vimos semana passada, e se porventura você ainda não ouviu essas duas ministrações, entra lá no canal, no YouTube, no Ministério Pão Vivo, aproveita lá. Se você quiser receber as ministrações, já aperta o sininho que vai chegar para você. Mas eu peço a você, igreja, ouça essas duas ministrações para você aprender sobre esse assunto, para você não errar. E hoje, Paulo, ele vai falar para os solteiros e para os viúvos. E Paulo, ele, tanto o casamento quanto o celibato, ou seja, ficar solteiro, ele trata como um dom de Deus. Ele acha que a pessoa, quando ela se casa, ela não está, por exemplo, querendo facilitar a sua vida. Não, o casamento é um ministério, amado. O homem, quando se casa, a mulher, quando se casa, ela está assumindo o primeiro ministério na vida dela, que é o ministério que vai dar início à família. E se o casamento ele for bom, a família inteira será boa. Mas se o casamento ele for ruim, baseado em discussões, baseado em brigas, em agressões, o casamento, ainda que sobreviva, a família ela vai surgir de uma maneira ruim, perversa. Os filhos eles vão crescer com reminiscências terríveis, igual aqui, por exemplo, nessa manhã. Quem aqui já viu, não para expor, a intenção não é expor pessoas, mas quem aqui já presenciou agressões na sua infância? Levanta a mão, entre o pai e a mãe. Levanta a mão assim, olha quantas pessoas. Essas imagens permanecem. Isso vai gerando a juventude, isso passa a ser, para muitos, até modelo de casamento. Porque muitos homens, eles agridem as suas esposas porque eles só conhecem esse modelo de casamento, que é na base da pancada, que é na base da agressão. Então, o casamento, ele é um dom. E estar solteiro também é um dom de Deus. É a pessoa conseguir viver a vida tranquilamente, sem pecado na área sexual e conseguir, amados, servir a Deus com alegria. Então, todos os dois, tanto o casamento quanto o celibato, ele é um dom dado por Deus. Só que, amados, se nós não entendermos o contexto do que Paulo está dizendo aqui, nós vamos pensar que Paulo, ele é o maior defensor do celibato, que a pessoa tem que ficar solteiro, porque eu sou solteiro, vai pensar que ele é uma pessoa amargurada de vida, quando nós lemos esse texto. Mas eu quero ler aqui alguns outros textos para você ver como que Paulo parece que ele quer dizer isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 diz assim: quanto aos que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, ou seja, não se case. Versículo de número 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, ou seja, solteiro. Versículo 32. O que realmente eu quero é que estejas livre de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Versículo 38 diz assim: E assim quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Versículo 40.
todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Parece que Paulo, ele está defendendo, você tem que ficar solteiro e pronto, e acabou, e não se case, e Zé fini. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo, ele está vivendo um tempo muito difícil. E ele vai chamar, nesses textos aqui, de angustiosa situação. Eu quero resumir isso para você entender. Paulo, ele sabe o clima que está acontecendo na cidade. Ele sabe que a situação ela vai ficar difícil para a igreja, para os cristãos. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 8, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O clima estava ficando tenso. Ali as nuvens estavam enegrecendo para os cristãos, porque Nero, ele já estava com a sua insanidade mental à flor da pele. E você sabe muito bem que a igreja, ela foi acusada, os cristãos foram acusados de incendiar em Roma no ano 64, sinto que foi o próprio Nero que incendiou. E por causa disso, muitos cristãos, eles foram mortos violentamente à luz do dia. Durante a noite, eles pegavam cristãos, pessoas vivas, amados, mergulhavam no pinche, penduravam no poste da cidade, e quando começava ali a se pôr o sol, eles queimavam centenas de cristãos para iluminar a cidade. Para você ter uma ideia, o tamanho da perseguição e da crueldade que Nero impôs. Mas Jesus, no sermão profético, ele vai dizer assim: naquele dia, ai daquelas que estiverem grávidas, porque será um dia terrível para ela, porque chorarão. O que aconteceu no ano 70, quando Tito Vespasiano ele destruiu Jerusalém, ele quebrou os muros de Jerusalém. Ele não tinha piedade de ninguém. Grávidas eram partidas no meio, ela e o filho dela ao mesmo tempo. De tamanha crueldade que chegou. E Jesus, quando ele fala no seu sermão profético, ele estava falando desse tempo de tribulação que estava a vir sobre a vida dos cristãos. Então Paulo, ele sabendo de tudo isso, o que ele vai dizer? Olha, é melhor quem está solteiro ficar solteiro. Quem está solteiro permanece solteiro, porque aí você, se tiver que correr, você não tem que deixar sua esposa para trás. Se você estiver solteira, você não vai ter que deixar o seu filho para trás para ser apanhado. Porque você já percebeu? O pai, ele está correndo lado a lado do filho. Se o filho fica para trás, ali numa agressão, o que o pai ele faz? Ele para, e ainda que ele tenha que morrer, ele fala: vou viver e ver meu filho morrer. Eu vou viver e ver meu filho passar por isso. Então, ele sabendo, prevendo pelo Espírito Santo de Deus, ele está dando aconselhamentos, ele está dizendo: olha, se você, por exemplo, está nessa condição ainda, é melhor para você não ter essa preocupação. Mas se você está casado, não se separe. O tempo é difícil, vai vir um tempo de muita perseguição. Se você está sozinho e aguenta ficar sozinho, fique. Mas se você está, o tempo está vindo, a perseguição chegará, mas se você não aguenta ficar sozinho e está pecando, então casa. É melhor você casar. Você está entendendo? Esse é o contexto do que Paulo ele está defendendo. Não que ele é um defensor nato do celibato, mas ele sabe que a vida de uma pessoa que está casada, ela
ela tem uma mudança sobrenatural. Ele vai dizer, por exemplo, que havia ali um tempo de mudança. Olha, 1 Coríntios 7, no versículo de número 29, ele vai dizer assim, olha, versículos 29 e 30, ele diz assim, isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é o que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem. Ele está dizendo aqui que a pessoa, ela não, naquele tempo de perseguição, ela tem que estar livre, que ela não pode ter apego a nada. Porque quando vem uma perseguição, é igual uma guerra, amados. Quem tem casa perde a casa, quem tem carro perde o carro, quem tem família geralmente perde a família. E é por isso, prevendo tudo aquilo que iria acontecer, Paulo ele está preparando as pessoas, preparando a igreja para um momento difícil. Então, ele está deixando claro que o cristão ele não pode ter esse tipo de apego. Mas ele também vai dizer que haveria um tempo de aparência. Versículo 31 diz assim, ó, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. A palavra aparência aqui, no grego, ela é esquema. Ele está dizendo assim, para que você vai investir tempo numa coisa que não vai durar? Para que você que está solteiro hoje, que está livre, você vai vir perseguição, vão matar muita gente, pode ser você. Você vai investir tempo em alguma coisa que não vai durar. Você está entendendo? Esse é o contexto do que Paulo está dizendo. Nos versículos 32 ao 34, ele vai dizer assim, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Olha só, amados, a pessoa que é casada, ela tem que cuidar da esposa e cuidar do marido. Isso é uma ordem de Deus. É uma ordem do Senhor. Amai as vossas esposas. A vossa esposa, né? Porque vossas esposas viram amiga minha, né? A vossa esposa, amai o vosso marido. Você precisa entender isso, que quem se casou, o ministério é esse. Igual por que, por exemplo, há alguns debates, por exemplo, por que se a mulher pode ser pastora ou não? Por que a mulher ela não pode ser pastora? Tem uns que decidem assim, não pode ser pastora. Olha, a Bíblia ela não condena diretamente a mulher, por exemplo, pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra é uma ordem de todo mundo. Quem não faz está errando. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. Mas por que se tem esse embate, se a mulher pode liderar um ministério ou não? É porque é muito trabalho, amados. E se a mulher está no altar e o filho está nas drogas, faltou alguma coisa. Ela perdeu o ministério do mesmo jeito. Perdeu o ministério da mesma forma. Se o marido está no altar e perdeu a família, ele está errado, está no lugar errado, ele não pode estar em cima do altar, ele tem que descer, se restaurar, rever conceitos, para se caso Deus ele tiver alguma obra para fazer ali, ele fará. Então é isso que nós temos que entender. Aí a mulher, por exemplo, ela tem que arrumar casa, tem que fazer comida, e não que seja algo da mulher, não é um termo pejorativo machista. O homem também pode fazer tudo isso. Mas, teoricamente, eu estou aqui pregando porque a minha esposa está cuidando dos meus filhos. Não tem uma adolescente cuidando dos meus filhos, ensinando eles, por exemplo, se for uma criança, a dançar funk, a fazer coisa errada.
eu tenho uma tranquilidade para falar de Deus porque por trás de mim tem uma pastora cuidando da minha família, me ajudando, fazendo a obra junto comigo, lado a lado, para que eu possa falar de Deus, para que eu possa falar do amor de Deus. Mas vamos imaginar, quando a mulher ela está liderando, é muito problema, amados. É problema demais. E a estrutura da mulher embora a mulher é mais proativa do que o homem, emocionalmente ela é mais falha. Por causa que dependendo do que a mulher ouve, já é suficiente para desabá-la. Então, aí a mulher está no altar, cuidando da igreja, cuidando da obra, cuidando dos obreiros, cuidando de tudo. Aí chega em casa, tem que lavar roupa, arrumar a casa, cuidar dos filhos, fazer para casa. Será que vai dar conta de tudo isso? Seja franco consigo mesmo. E aí o ministério fica falho. Por isso que Paulo está dizendo, aquele que é casado, primeiramente, cuide da sua esposa, cuide da sua família. Não adianta ser uma bênção no altar e um fracasso fora do altar. Não adianta também você ser uma bênção aqui na igreja e ser um fracasso lá dentro da sua casa. Ser uma bênção como irmão em Cristo e ser um fracasso como marido. Então tem que ter esse cuidado. Amém, amados? Diz aqui, no versículo de número 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda heredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Paulo está dizendo, olha, a minha intenção aqui não é colocar um muro, um cinto de castidade em você. O meu negócio aqui é fazer com que você viva bem, tenha tranquilidade para seguir. Amém, igreja? Até aqui está tudo tranquilo? Sim ou não? Versículos 36 ao 38 diz assim: entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha, virgem faz bem, mas quem não a casa, faz melhor. Talvez o pai pense assim, lá em casa é só com o trabuco na mão. Eu ponho ali o trabuco do lado, a espingarda do lado, eu quero ver quem vai vir cá pedir para se casar com a minha filha. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo aqui, num contexto que nos tempos antigos, como que se casava? O casamento era arranjado. Era arranjado. Eu tenho uma filha bonita, seu filho é bonitão também, vocês estão aí na mesma congregação. O que você acha da gente fazer um combinado? Hein? Para que a nossa família ela ande na presença do Senhor. Eu gosto muito de você, você gosta de mim, a gente se dá super bem. Vamos unir os nossos filhos? O casamento era dessa forma, arranjado. Só que Paulo está dizendo aqui, ô pai, você que tem um casamento arranjado para a sua filha, se você puder, não a case. Não faça isso agora. Porque ainda que ela esteja virgem, ou esteja dizendo assim, te pressionando, falando, mas eu vou ficar solteirona, eu vou ficar para titia, o tempo está passando, o meu relógio está batendo, os últimos ponteiros, né? Aquela pessoa que fica naquela cisma, que tem que casar porque é o padrão da sociedade, isso e pronto, acabou. Então, ele está dizendo para os pais que tinham casamentos arranjados, não case a sua filha. Se caso ela estiver te pressionando e ela não aguentar se manter dessa forma, é melhor que case. Ela não vai pecar se casar. Mas está chegando perseguição. Está chegando problema. Então é nesse contexto, eu estou te explicando a palavra de Deus, primeiramente, para que você venha entender esse texto aqui. E depois nós vamos entrar no viés da vida de solteiro. Versículo de número 39 e 40, Paulo ele vai dar uma palavrinha para as viúvas, ou para a pessoa que está sozinha. Aquela pessoa que, por exemplo, o marido ele morreu, faleceu, ou a esposa faleceu.
A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Preste atenção aqui. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Pastor, então Paulo está dizendo que a mulher tem que ficar presa. O homem ele pode se separar e casar de novo. Por que ele está usando o texto a mulher está ligada enquanto vive o marido? É porque geralmente as mulheres vivem mais do que os homens, amados. Vivem mais. Você vive entupindo aí o peito de maçã de peito, de carne gordurosa. Você vive vivendo perigosamente, dormindo mal, fazendo hora extra, trabalhando igual um condenado, dor na coluna, dor nas costas, dor no pé. Você acha que você vai viver quanto tempo? Hein? Você está aí se matando, meu irmão. E naquele tempo, os homens iam para a guerra, poucos voltavam. Então Paulo ele falou, a mulher, porque a mulher não ia para a guerra. Então, as mulheres viviam mais do que os homens, por isso que ele está usando o termo feminino aqui, a mulher está ligada ao marido, mas isso vale para os dois, tanto para o cônjuge homem, quanto para o cônjuge mulher. Mas ele deixa claro aqui que o casamento é para toda a vida, viu? Porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, pastor, o casamento é enquanto durar. Não, o casamento, o ideal é que a pessoa consiga permanecer casada até o final da vida. Lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, diz que Deus ele abomina o divórcio, exceto quando a pessoa é abandonada, igual falei semana passada. A pessoa ela foi abandonada, a pessoa foi embora. Falou, não quero ficar casado mais com você. Quem foi separado pode se casar novamente. Quem ficou para trás, mas tem que se casar no Senhor. De preferência com uma pessoa cristã. Mas, ou quando há agressão, quando há adultério ou a morte. Mas tirando isso, essas coisas, o casamento é para a vida inteira. É para a vida inteira. Deus ele abomina o divórcio, ou seja, a pessoa que hoje em dia as pessoas elas se casam pensando em separar. Pensa bem. A pessoa ela chega no cartório hoje e fala assim, qual que vai ser o regime do casamento? É comunhão, é separação total de bens. O que é meu, o que é dela. Como é que isso aí vai dar certo, amado? A pessoa já está casando pensando em separar. Não, mas é porque se não der certo, ou eu não perco o que eu conquistei. Poxa, meu irmão, você nem vai viver para gastar o dinheiro que você guarda. Nem a roupa que você vai ser enterrado, você vai escolher. O casamento, a pessoa ela já entra dessa forma, com essa mentalidade. E não é assim. Então o casamento ele é para toda a vida. Se você encontrou uma pessoa que está lado a lado com você nas mesmas pisadas, honre ela com o conforto da vida que você tem. Amém, igreja? Mas ele vai deixar claro aqui também que o casamento é só para a vida, viu? É só para a vida. Não tem esse negócio de casamento para sempre, depois na eternidade, não. Isso é mentalidade mórmon e espírita. O casamento pós-morte. Nós lá no céu vamos andar de mão dada, e se alguém mexer com você lá no céu, vai se ver comigo. Mentalidade espírita. Uma vez perguntaram isso para Jesus. Tentaram pegar Jesus, né? Por causa da lei levitária, né? Que eles chegam perto de Jesus e falam, Jesus, olha, Moisés ele deixou uma coisa que eu queria te perguntar. O homem, ele se casou com uma mulher, mas segundo a lei de Moisés, se o homem morrer, aí o irmão tem que se casar com a esposa. Só que esse homem tinha 7 irmãos, e os 7 se casaram com a mulher e morreram. Que mulher perigosa é essa, né? A viúva negra. A viúva negra. Aí ele pergunta, mas quem que vai estar lá na glória com ela? Ela chegar lá perto do Senhor, ela vai ser esposa de quem? Jesus ele fala, já tinha citado, né, que nós erramos, né, por não conhecermos as Escrituras. Aí Jesus ele fala, olha, lá no céu não tem esse negócio de marido e mulher. É até aqui.
Encerrou a carreira aqui, acabou lá em cima, não tem mão dada. Não, mão dada ela é com Jesus. Amém? Lá você está preocupado em adorar, lá não tem necessidade de nada, nem física, nem não tem necessidade sexual. Então, lá no céu acabou. Então, ou seja, Paulo está deixando que o casamento é só para a vida. Mas ele deixa claro aqui também que se você vai se casar novamente, em nome de Jesus, certifique-se que a pessoa é cristã. E quando eu digo cristão, é temente a Deus, é que anda na presença do Senhor. Porque tem gente que fala assim, eu sou cristão, mas quando tira a máscara, dá mau testemunho demais, bate na esposa, trai, xinga, é pornografia para tudo quanto ela. Não, isso não é cristão, não. Desses você tem que fugir. Amém? Então, é isso que Paulo ele quer dizer aqui. Só que agora eu vou fazer uma mensagem rapidamente para os solteiros e para quem tem pessoas solteiras na família. E essa mensagem, eu vou dizer para você, usando como texto, o que Jesus, Deus e o Espírito Santo, no fim, eles vão chegar no consenso quando fizeram o homem. Eles vão dizer assim, não é homem, não é bom que o homem esteja só. E não é bom, amados, ficar sozinho. Não é bom mesmo. Você ficar sozinho na solidão é terrível. Mas segundo Kenneth West, é melhor viver solteiro em solidão do que casado em maldição. Vamos repetir isso? Diga, é melhor ser solteiro em solidão do que ser casado em maldição. Amém? Pastor, como que viria essa maldição? Através da desobediência, amado. Todas as maldições, elas acompanham a pessoa através de desobediência. Aquele que obedece a Deus, a bênção segue ele. Mas aquele que desobedece ao Senhor, a maldição é que segue. E é por isso que o que eu vou dizer agora, eu vou chamar de conselhos do pastor Warley baseados na Bíblia. Tá bom? Primeira coisa que eu quero aconselhar você que está solteiro. Quem aqui está solteiro, está sozinho, levanta a mão assim, fica com a mão assim. Fica com a mão levantada assim, gente. Pelo amor de Deus, isso. Levanta a mão aí, ó. Isso aí, ó. Já vai levantando os olhos assim, ó, para ver. Ó, deixa eu ver quem está solteiro nessa igreja aqui. Deixa eu ver aqui se já faz meu perfil, né? Agora pode abaixar as mãos. Amados, primeiramente, quer um bom conselho? Não comece relacionamentos escondidos dos pais. Não comece. Você que é jovem, não, eu estou dando uns pega na escola, eu estou saindo com uma pessoa. Está errado. Eu teve uma vez que eu conversava com uma pessoa, chorando demais, dizendo, minha filha morreu. Mas morreu de quê? Ela foi o namorado que matou. Mas como que a senhora deixou ela namorar? Eu nem sabia que ela tinha namorado, pastor. Quando eu fiquei sabendo, ela já estava morta. Namorado matou. Não comece relacionamentos escondidos, ocultos, porque você pode se dar mal. Você pode sofrer consequências terríveis. E quando eu digo, pastor, mas eu sou uma pessoa já estou numa idade madura, eu vou lá pedir minha mãe para namorar, pelo amor de Deus. Mas igual você, por exemplo, se for uma pessoa um pouco temerosa a Deus, você não começa nada sem a bênção do Senhor. Os pais, eles são os sacerdotes no lar. O pastor é sacerdote na igreja. Se você, por exemplo, vai começar um relacionamento, chama a pessoa aqui. Chama ela aqui. Eu vou saber se é lobo ou loba devoradora. Porque tá assim, amados, ó, de pessoas que entram no rebanho, começam a olhar, e aí de repente, nhaque, abocanha uma ovelha e tira ela da igreja. Mas por quê? Eu só fico sabendo aqui a maioria das vezes quando a pessoa chega aqui, pastor, esse aqui é meu namorado, esse aqui é minha namorada.
Falei, mas o que você está me avisando? Vocês já estão namorando já, ué. Não comece relacionamentos sem a bênção de Deus, através da vida dos pais, para quem tem pais, para quem é cristão, sobre a vida do servo de Deus. Amados, vocês veem filmes, gente? A tradição, ela manda a pessoa, por exemplo, chegar e falar assim, ô pastor, essa aqui é minha namorada. Eu falei, é sua namorada? É. Então tá bom, então vou estar orando por vocês. Ó, pastor, eu conheci esse homem aqui, ó. Ele é da igreja também, é de outro ministério, a gente está caminhando junto, está orando a Deus. Porque a pessoa que não quer nada com Deus, não adianta. Depois é você quem vai se enfraquecer. Amém? Esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo, principalmente, esse aqui é principal. Não queime etapas. Igual se você é virgem. Eu não estou dizendo para mulheres apenas, para homem também. As pessoas no mundo lá fora acham isso terrível, né? Ah, você é virgem ainda? Ô virgem aí. Meu irmão, para Deus isso é lindo. É maravilhoso. Para Satanás é terrível, porque ele não é puro. Mas para Deus que é puro, a virgindade é maravilhosa. Tanto homens quanto mulheres. Não queime etapas, permaneça virgem até o dia do seu casamento. Porque, amados, se caso... Pastor, mas eu, no meu caso, eu queimei etapas na vida, eu já não sou mais virgem. Vai começar um relacionamento? Não se baseie em vida sexual no seu casamento. Não comece a queimar, permaneça sem ter relação sexual. Se a pessoa ela quiser alguma coisa com você, ela vai ter que marchar com você, ela vai ter que caminhar com você. A minha mãe e os antigos diziam, né, que você conhece a pessoa depois que ela come 1 quilo de sal com você, né? Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão. Então não é só eu que estou vintage, não, vocês também. Mas 1 quilo de sal não é na colher, não. É que ela comeu, foi temperada tanta comida que 1 quilo de sal já se gastou. Aí você conhece a pessoa verdadeiramente de tanto estar junto com ela. Amém? Então, se você vai começar um relacionamento, não começa tendo vida sexual no namoro, não. Porque, amados, você precisa aproveitar o namoro para conhecer a pessoa, para olhar para a pessoa e conhecer quem ela é, se ela é agressiva, se ela não é, se ela é chata, se ela não é. Sabe o que eu acho estranho no namoro? A pessoa falar assim, ah, não, que eu fui na casa da minha sogra e a minha sogra é chata demais. Eu falei, você está namorando ainda. Você não tem sogra. Você não tem sogra, não. É a mãe do seu namorado, é a mãe da sua namorada. Sabe por quê? Tem pessoas que já teve, então, 30 genros, porque a filha toda vez está com um namorado diferente. Pelo amor de Deus. Não existe isso. É para você conhecer a família. É para você chegar ali dentro. Ó, eu sou o pai do Fernando Miguel das Cucunhas, está aqui. Eu sou a mãe dele, está aqui. Quem é você? O meu nome é fulana. E aí, a pessoa ela vai conhecer, amado. É conhecimento, é troca de informações para saber aonde você está entrando. Aonde você vai permanecer, porque casamento é para a vida inteira. E aí, a pessoa, ela simplesmente ela não vai. Porque, às vezes, a pessoa, ela, por exemplo, ela começa a usar o namoro para satisfação. Solteiro, quem é casado deve satisfação sexual ao cônjuge. Isso é bíblico. A pessoa que não faz sexo no casamento, ela está pecando. Aquele que faz antes do casamento está pecando da mesma forma. Solteiro não tem obrigação de satisfazer ninguém sexualmente. Igual, por exemplo, a pessoa foge desses conselhos. Se tu me amas, você me ama, amorzinho? Eu amo, né? Ah, então me ama mesmo? Ah, então vou te pedir um negócio. Vou te pedir uma coisa, tá? Você me ama mesmo? Ah, eu estou com vergonha de pedir. Ah, então, olha, vamos, né, fazer sexo?
Aí a pessoa fala, não sei, então você não me ama. Não, eu te amo sim, vamos ali rapidinho. Vamos para o motel, vamos... porque não dá para fazer isso num lugar santificado. A pessoa faz escondido. Tem casa que já virou bagunça, então não dá para pegar e tomar como termômetro. Mas é tão vergonhoso que a pessoa ela faz escondido. E ali a pessoa, ela simplesmente, ela caiu no canto da sereia. Porque ela está ali e depois que a pessoa ela tem o que ela quer, virou dependência. Aí vira dependência. A pessoa que é virgem, se a pessoa vier com esse papo, ó, se tu me amas, vamos queimar essa etapa, ou a pessoa que está solteira e ouvir essa proposta, fala assim, ó, se tu me respeitas, se você me respeita, não me faça esse tipo de convite, que aí eu vou saber muito bem quem você é. Porque, amados, guarda esse dia especial para a sua vida, para a sua lua de mel, para aquele dia tão especial, porque assim você consegue evitar a frustração do dia do casamento. Igual, por exemplo, cadê o presente, professor Almir? Dá o meu presente aqui. Oh, que presentão, hein? Oh, que presentão, hein? Pesado, hein? Pesado, tá doido. O que tem aqui dentro, hein? Tem gente que é tão, assim, ansioso, né? Que gostaria de saber o que tem aqui dentro. Não é verdade? Quem gostaria de saber o que tem aqui dentro, hein? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Ô, pastor, eu não estou conseguindo me segurar no lugar, hein? Quem mais? Levanta a mão e deixa eu ver aqui que eu vou escolher alguém. O Alejandro, você é ansioso assim, Alejandro? Então vem cá, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Vem cá. Abre aqui esse presente aqui. Ó, ele veio até correndo, amado. Meu Deus do céu. Calma, senhor, calma. Pera aí, ele não vai tomar da minha mão, não. É só uma ajuda, tá? É só uma ajuda. Vai abrindo aí, me ajuda a abrir aí. Não, mas pode rasgar o negócio aí, ó. Rasga mesmo aí, ó. Tá até do lado errado. Rasga aí. Isso. Tá pesado. Agora, abre aí. O que tem aí dentro, Alejandro? Mostra para eles aí. Pode descer, Alejandro. Obrigado. Viu? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Mas, na verdade, aqui tem. Você não está vendo aqui, não? O que tem aqui dentro? Nada. Tem sim. O resultado da surpresa da noite de núpcia de muita gente que queima etapas, ó. Tem nada. Nada demais. Sabe o que as pessoas elas fazem no dia quando voltam da lua de mel? Onde é que você viajou? Porque a viagem pode ter sido boa, mas não tem nada de novo. Um presente é algo que você espera ganhar novo, mas quando você queima etapas, aí ó, é isso que acontece. A frustração ela vem. E é por isso que a pessoa que queima etapas na vida, amados, na lua de mel, a vida de muita gente está assim, vazia, brigando na lua de mel. Tem gente que eu converso, ela fala, o pior dia foi para mim na lua de mel, que chegou na hora de acontecer, não aconteceu. Na hora de mostrar o vigor que tinha no namoro inteiro, não mostrou. Por quê? Frustração. Queimou etapas. Para muitos é mais um dia. É um dia vazio. É um dia que não tem surpresa. É um dia que não tem novidade, que não tem aquele ápice. E aquele que se mantém virgem, ele não tem comparação. Então, se o casal ele se casa virgem, como Deus ele quer, para os dois é maravilhoso, ainda que pareça que foi ruim. Com o tempo vai pegando a prática, a coisa vai melhorando, sabe? Então, mas quando a pessoa, por exemplo, da mesma forma, quando a pessoa ela se mantém firme, ó, no dia do casamento, na lua de mel, chega naquele dia, é a mesma coisa de você estar estourando fogos de artifício, naquela alegria, naquela felicidade. Você quer chegar no dia do seu casamento e estar com a caixa do BH vazia na mão? E falar, a minha lua de mel aqui, ó. A minha lua de mel aqui, ó. Teve nada de novo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.
Então, esse é o segundo conselho. E por último, para finalizar, amados, você precisa se fazer 3 perguntas para você que está solteiro. Qual é o dom que eu recebi do Senhor? Casar ou ficar solteiro? Ah, pastor, mas a minha mãe ela quer netos, mas não com 12 anos de idade, não com 15 anos. Tá bom? A sua mãe aguenta esperar mais. Seu pai aguenta esperar mais. Juízo. Qual que é o dom que eu recebi de Deus? Será que eu tenho dom para casar? Será que eu tenho dom para ficar solteiro? Meu irmão, se você quiser ficar solteiro e fazer a obra nessa igreja, eu garanto para você que você vai ser o melhor obreiro dessa igreja. Por causa que você sempre vai ter tempo para buscar a Deus. Porque se você for casado, se o seu marido passar mal, você tem que ir para lá. Se a tua esposa passar mal, eu não quero você aqui. Se os teus filhos estiverem doentes, você tem que estar dando assistência. Mas quem é solteiro, nem doente fica. Nem doente fica, porque toda hora está envolvido com as coisas de Deus. Então, você que está solteiro, se pergunte, qual que é o dom que eu recebi de Deus? Fazer a obra do Senhor? Ou estar sozinho? Outra coisa, a pessoa que eu desejo me casar é cristã? Você que está solteiro hoje aqui, você gostaria de se casar com uma pessoa, com um ímpio? Com uma pessoa que bebe, que usa drogas, que é uma pessoa violenta? Você gostaria disso? Pergunte-se primeiramente. A mulher que eu quero me casar, ela bate em homem também, ela é feminista, ela quer pegar e quebrar minha cara, ela manda eu fazer as coisas, ela não consegue ser submissa. Hein? Você tem que se fazer essa pergunta para que lá na frente você não venha sofrer. E por último, eu estou preparado para assumir um compromisso de me casar e ficar casado pelo resto da minha vida? Só você que é solteiro pode responder essa. Porque o casamento, para você que já sabe de tudo isso, é para sempre. Não erre. Não erre. Pastor, e para mim que já estou casado? Para você também. Continue perseverando. Claro que com Deus tudo fica mais fácil. Pastor, como que eu consigo estabelecer a minha vida com Deus? O meu casamento, a minha vida sentimental. Você está solteiro? Espere em Deus. Espere em Deus. Espera no Senhor, o melhor vai acontecer. E também quem tem Deus pode estar solteiro, mas sozinho nunca vai estar. Amém? Então vamos aplaudir o nome do Senhor? E toda a igreja fique de pé. Fique de pé. Põe a mão assim na altura do teu coração, amados. Olhem para mim aqui. É difícil a vida sentimental, não é? É difícil demais. Tanto para quem está começando, para quem já está iniciando esse ministério do casamento, quanto quem já está casado há muito tempo. Igual eu estou casado há 19 anos, professor Elmi mais de 40. Não é fácil. Não é fácil. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eu penso da seguinte forma. Sem Deus, tanto casados quanto solteiros irão perecer. É por isso que eu gostaria que você pensasse nisso. Se você está solteiro hoje, eu quero muito fazer o seu casamento. Se você tiver esse dom para se casar, mas escolha uma pessoa de Deus, uma pessoa que te ama, uma pessoa que quer ir bem com você, que quer te ver crescer, que quer estar junto com você, que entende a vontade de Deus. Não vende. Por que a Bíblia ela fala que uma pessoa que se deita com a outra, ela está se prostituindo, enquanto o mundo ele fala que prostituição é quem está vendendo o seu corpo por dinheiro. É porque para Deus, o bem mais precioso não é o dinheiro, é você. Quando você se entrega para alguém,
você está entregando aquilo que você tem de mais precioso. Não erre, meus irmãos. Em nome de Jesus, lembre das palavras. É melhor você ficar solteiro em solidão do que casado em maldição. Não desobedeça a seus pais, não. Obedeça a eles. Porque é o seu futuro, é o seu destino. Quanta gente que não fala assim, pastor, nossa, se eu pudesse, voltava atrás. Pense antes nas suas decisões. É melhor casar do que se abrasar. Mas quem está solteiro nunca está sozinho, porque Deus está com ele. Quero orar por você. Se você está casado, quero que você abrace a tua esposa aí. Abrace ela aí bem abraçadinho. Bem abraçadinho, ainda que você tenha entrado aqui hoje não muito bem, mas eu creio que já passou. Porque se não tiver passado, vamos conversar lá no meu escritório. Que lá tem um analgésico que faz passar tudo, que é a palavra de Deus também. Você que está solteiro, põe a mão na altura do teu coração. Você que é casado, mas o cônjuge não está aqui, põe a mão também na altura do teu coração, porque ele pode não estar aqui, mas você traz ele no coração. E eu quero orar por vocês. Pai querido, Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Meu Deus, o Senhor mesmo disse que não é bom para o homem estar sozinho. A tua palavra mesmo, ela diz que é melhor ser dois do que um. E eu peço ao Senhor neste momento, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor, meu Deus, comece a trabalhar neste casamento, na vida deste casal que está dentro dessa igreja hoje, que fazem parte desse ministério. Meu Deus, o Senhor é o Deus de paciência, porque se o Senhor não fosse longânimo, nem vivo estaríamos, ó Pai. O Senhor é o Deus que renova o amor, o respeito. E eu peço, meu Deus, uma intervenção divina na vida dos casais que aqui estão, na vida, meu Deus, dos teus servos hoje. Meu Deus, não tem uma área que tem sofrido tanto quanto a vida sentimental, Pai. E em nome de Jesus, então haja, visita, meu Deus, o cônjuge, ainda que ele não seja um cristão. O Senhor, meu Deus, pode honrar a oração dessa esposa. O Senhor pode honrar a oração deste marido. Porque através da oração de um justo, meu Pai querido, muitas sentenças podem ser mudadas. Então, meu Deus, eu te peço, haja na vida sentimental dos casais, meu Pai, em nome de Jesus. Mas eu peço também, meu Deus, sobre a vida dos solteiros, Pai, na vida dessa mulher que está esperando com paciência no Senhor. E quando ela diz isso, meu Pai, ela não diz num termo pejorativo, não, porque, meu Deus, o Senhor tem suprido todas as necessidades que essa pessoa ela tem vivido. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que prepara situações. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é o Deus que prepara uma oportunidade para nós fazermos a nossa escolha. E é por isso, meu Deus, que eu peço sobre a vida dos adolescentes dessa igreja, que, meu Pai querido, o corpo já está se transformando, os hormônios estão surgindo, e nós, meu Deus, como cristãos, nós não podemos andar no relógio do mundo, nós temos que andar no relógio do Senhor. Então ensina a ter paciência, Pai, a não queimar etapas. Ensina, meu Deus, aqueles que já se encontram na sua juventude, que o corpo já teve mais transformações ainda, e está, meu Deus, com os níveis de hormônios ainda maiores no corpo. Vai, meu Deus, suprindo esses hormônios com a tua santidade, Pai, para que essa pessoa, meu Deus, ela não venha ter uma vida frustrada nessa área. Muito pelo contrário, meu Pai, prepara uma oportunidade para que uma pessoa de Deus, ela venha, meu Pai querido, estar sendo colocada diante dessa pessoa. Meu Deus, eu te peço agora, abençoa, meu Deus, a vida dessa pessoa que já é madura, Pai.
e hoje se encontra ainda solteira. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai querido, venha fazer a tua obra, meu Pai, na vida dessa pessoa. Ensina a ter paciência, ensina a ter tranquilidade nesse momento tão difícil, tão transitório. Essa pessoa, meu Deus, que se separou, essa pessoa, meu Deus, que permanece sozinha para não cometer os mesmos erros que cometeu. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor é Deus de restituição. Restitua a alegria, a paz, a felicidade. Meu Deus, ninguém tem uma idade certa para se casar. Muito pelo contrário, o tempo ele vem do Senhor, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Assim como nós aprendemos, meu Pai, é melhor, meu Deus, estarmos solteiros em solidão do que casados debaixo de maldição. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa este lugar para a honra e glória do Senhor. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.